Aprenda a técnica de chamar as cartas que surpreenda os seus amigos na mesa do jogo de buraco. Fica comigo que eu vou te ensinar essa super dica. Então, sem mais delongas, vamos dar início a essa super dica aqui, que com certeza vai aumentar em muito as suas chances de bater no jogo, tá certo? Essa dica vem do princípio de que no jogo de buraco nós devemos sempre aumentar as nossas possibilidades de batida ou as nossas possibilidades de encontrar as cartas, baseado no que a gente já viu passar na mesa, do que está no jogo do adversário, do que está no nosso jogo, na nossa mesa e do que ainda não foi visto, tá certo? Então, se a gente olhar para a nossa mão ali, nós temos um rei, o duque e o valete de ouro, então já tem um jogo fechado. Temos também o 9, o 8 de copas, o duque de paus, 5 de copas e 4 de copas e uma carta para jogar fora, né? Então a gente vai imaginar que é a nossa vez de jogar e a gente não consegue bater esse jogo porque eu tenho ali 3 pares e 2 duques apenas e uma carta para ser descartada, que é o as de paus. Então, nesse momento, para eu aumentar as minhas possibilidades de bater, eu vou abrir este jogo, coloco este jogo na mesa, né? Baixo esse jogo na mesa, com a expectativa de que o meu parceiro ou a minha parceira colhe ali o 7 ou o 6 de copas apenas, para que na volta eu possa colocar o meu 5 e o meu 4. Então, desse modo, eu faço a minha jogada e jogo esse as de paus fora, tá certo? Se você entendeu essa dica que eu acabei de passar, você já melhorou e muito as suas possibilidades de bater, porque você está abrindo um jogo, está de certa forma chamando aquela carta, né? Pedindo pelo amor de Deus para que seu parceiro cole aquela carta para que na volta, na rodada seguinte, você possa bater. Porém, fica ligado. Se o meu parceiro não tiver nenhuma dessas duas cartas que eu preciso, o que é que eu vou fazer? Aí eu tenho que ter um plano B, certo? Como é esse plano B? Eu preciso abrir o jogo e tentar mudar a estratégia da minha batida. Então, se eu abro o jogo 9, 8 e duque, meu parceiro não tem o 7 nem o 6, eu naturalmente vou precisar descartar esse 4 em uma rodada, depois o 5 para bater em uma outra rodada. Ou seja, eu vou precisar de um pouco mais de tempo, certo? Porém, qual das opções eu escolho? Né? Abrir o jogo com 9, 8 e duque ou com 5, 4 e duque? Qual a opção? Um ou dois? Pensa aí um pouquinho. De modo geral, e na teoria, a gente sempre evita jogar as cartas de meio na mesa, as cartas importantes, como 9, 8 e 7. Porque normalmente são cartas ali intermediárias e muito importantes para que o adversário faça uma canastra limpa, certo? Então, na teoria, não tendo nenhum contexto desfavorável, é sempre importante você abrir jogos assim e tentar descartar as cartas menores, como 4, 5, 3 e Ás, certo? Porém, se no jogo o 9 de copas, por exemplo, ou o 8 de copas não vai fazer diferença nenhuma no jogo do adversário, e o 4 ou 5 são as cartas mais perigosas, aí você necessariamente precisa optar por abrir o jogo com 4, 5 e duque, que de certa forma você estaria matando essas cartas, né? Tirando essas cartas da mesa ali do seu adversário. Então você abriria esse jogo e aí nesse contexto você jogaria o 9 fora. E na volta, se você achasse um 6 ou um 7, você ainda bateria com o 8 que tem. Se ainda assim não achar, você pode achar uma outra carta que cole no seu jogo e você dispensa o 8 e aí na outra rodada você pode bater. Então leva um pouco mais de tempo, mas é sempre importante você ter isso em mente. Eu vou abrir um jogo, eu vou chamar um jogo para mim. E se não der certo, será que eu abri do lado certo? Será que eu fiz a escolha certa? Então pense nisso baseado no que já saiu na mesa e também no jogo do adversário, tá bom? Observe agora essa situação 2, muito parecida com a primeira, e já com o conhecimento do plano B que a gente viu agora há pouco, certo? Então a gente tem ali praticamente o mesmo jogo, 9, 8, Duque, 5 e 4, o As também para jogar fora. E a gente tem um outro jogo de ouro agora, Rei, Valete, Duque e 9. Então, baseado nesse princípio, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que agora nós temos dois jogos para chamar. Então a gente vai tentar chamar duplamente, né? Se a gente está com muita pressa para bater, a gente pode tentar isso também. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir um jogo, Valete, Duque 9, para tentar ver se meu parceiro tem o 10 ou a dama, certo? Então eu não abro com rei, Duque, Valete, porque senão se ele não tiver eu vou ter que jogar meu 9 fora, certo? Então eu abro com a carta mais perigosa, se ele não tiver eu jogo o rei fora, que não tem tanto perigo assim, na teoria, né? E então abro também o meu outro jogo, 9, 8 e Duque.
esperando que ele tenha as duas cartas, certo? E jogo aí o meu as fora. De certa maneira, eu acabei arriscando bastante, abrindo 2 jogos para ver se meu parceiro tem. Possa ser que ele tenha apenas uma das cartas, ainda assim eu fico numa boa condição de batida, né? Como nesse exemplo. Então eu abri o valete, duque e o 9, ele tem a dama, eu vou colar o meu rei e vou jogar ali agora por um 3 de copas, um 6 de copas ou um duque qualquer. Em alguns casos é possível que o parceiro tenha até as duas cartas, tenha também a dama, o 10 ou até o 7 de copas, né, de coração, ou 6 de coração. Então, em muitas ocasiões, o parceiro tem tudo, ajuda a gente e na volta a gente consegue bater, certo? Então, lembrando que você tem sempre que aumentar suas possibilidades de batida, pensando já na próxima rodada. Se a sorte estiver do seu lado, é exatamente isso que vai acontecer. Mas você tem que fazer a sua parte e montar bem a sua estratégia, certo? Pronto, eu sei que agora que você aprendeu a chamar o jogo para você, você vai fazer o tempo todo, vai tentar abrir o jogo para que seu parceiro colhe a carta, mas cuidado, tem um porém e essa dica bônus vai te ajudar muito, vai te tirar de muita encrenca e pode definir quem vai vencer essa partida, certo? Então, quando você for abrir um jogo, preste atenção em qual lado estará o seu duque. Como assim, qual lado estará o seu duque? O meu duque, né? Então, se eu tenho 9, duque e 8 e eu quero que o jogo desça para eu colar o meu 5 ou o meu 4, isso significa que eu espero que o meu parceiro tenha o 7 ou o 6, ok? Então, com isso, eu tenho que colocar o meu duque do lado do 8, para que o meu parceiro perceba que eu quero que esse jogo desça. Porém, se eu tenho 5 e 4 e eu abro o jogo dessa maneira, duque, 9 e 8, o duque no lugar do 10, veja que o meu parceiro pode pensar. Seu parceiro sabe que você entende essa estratégia de chamar, então ele pensa que você colocando o duque no lugar do 10 está pedindo que esse jogo suba, certo? Então tenha muito cuidado com isso. Se o seu parceiro tiver na mão tanto o valete como o 7, ele vai optar pelo valete e você não vai bater esse jogo. Então tenha muito cuidado para onde você vai colocar esse duque. Se é subindo ou se é descendo, sempre de acordo com o que você quer. Então, se você quer o 5 ou 4, coloca o duque para baixo. Se você quer colar o valete ou as cartas para cima, coloque o duque para cima, tá certo? Não cometa esse erro. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Vai ajudar muito aqui o canal. Tem muito conteúdo legal e tem muito ainda por vir, tá certo? Te agradeço por ter ficado aqui comigo e até uma próxima. Um grande abraço.